Bom, voltando aqui, terceira parte do vídeo, então agora a gente vai ver a parte do Student Enrollment Controller. Vamos ver aqui, Student Enrollment Controller, que é a parte de matrícula do aluno, gerenciamento das matrículas que é feita para o aluno. Então aqui a gente vê que, nessa controller aqui, a gente tem uma requisição tipo post, que é para criar uma matrícula. O que foi que a gente fez aqui no Student Controller? Aqui a gente criou um student. Tem até user, mas aqui é student. Creating student. E aí aqui nesse post a gente já tem um aluno criado. A gente vai criar uma matrícula associada a esse aluno. Então aqui vai ser student, né? E aí é uma requisição do tipo post, que ele vai retornar um Student Enrollment Response. Então a gente já viu requisição, uma API que não recebe request, uma request personalizada, e outra que recebe a request personalizada. E agora a gente vai ver com request personalizada e response personalizada. Então aqui nesse Student Enrollment Response, isso aqui é um DTO. Se a gente vir aqui, ó, no DTO, a gente vê que a gente tem aqui, ó, Student Enrollment Response e Student Enrollment Request. E aí, nessa requisição, nessa controller, esse método aqui, esse post, ele vai retornar um dado, não vai retornar o dado Student Enrollment, vai retornar o response. E na requisição, no body, ele também espera um Student Enrollment Request. Então a gente vai ver aqui a diferença entre os três, entre o request, o response e o próprio model, que é student enrollment. Então aqui a gente vê que no model tem aqui as anotações normais. Estou definindo aqui o nome da tabela que vai ser criada para essa entidade. Então, o ID vai ser do tipo long, gerado, a estratégia gerada. Aqui eu tenho dois campos interessantes, que é grade 1 e grade 2, que é do tipo double. O double, ele é um tipo de número decimal. Então, grade 1 seria, não sei se a pronúncia é essa, mas é a nota 1, e grade 2, a nota 2. Então, o banco de dados, para ser persistido, a tabela lá vai necessitar também desses dois campos novos. O student também, que é um atributo que vai ser do tipo student, e aí ele vai ter um relacionamento, né? Essa entidade student vai ter um relacionamento many-to-one com student enrollment. Então, para eu criar uma matrícula do aluno, eu preciso que o aluno já tenha sido criado anteriormente. E aqui o subject, que o subject é o curso, que o curso não é o curso em si, é a disciplina. Então, para que eu crie uma matrícula do aluno, eu preciso ter um aluno criado e uma disciplina criada. A disciplina vai estar associada a um professor. Se a gente vier aqui em curso, ó, a gente vê que o curso ele tem uma associação com um teacher. Então, eu preciso ter um professor associado a esse curso e ele também vai ter um relacionamento one-to-one com Student Enrollment. E eu também vou ter aqui um enum type, que é o Enrollment Student Status enum, que é o status dessa matrícula. Se eu vier aqui olhar esse enum, eu tenho o aprovado, reprovado, trancado e matrícula, que é bem simples. Aprovado é o quê? Passou por média. Todas aquelas notas do grade 1 e grade 2 foram suficientes para ele ser apto para aprovado para essa disciplina. Reprovado é que aquelas notas não foram suficientes, a média não foi suficiente. Trancado é quando o aluno ele deixa de fazer o curso ou a disciplina. E matriculado é assim que ele é matriculado. Então, criou o aluno, criou a matrícula do aluno. Quando cria a matrícula do aluno, automaticamente ele já vai ficar com o status matriculado. Depois que for
enviada a primeira nota do aluno, ele vai estar com o status ou aprovado ou reprovado. Se ficar somente com uma nota, grade 1, ele vai estar reprovado porque ele só tem uma nota, né? Pode ser até mesmo um tratamento, criar um status aqui que seja ainda em avaliação, para ele não ficar com o status reprovado. E aí, quando for adicionada a segunda nota, vai ser feito o cálculo, a gente vai ver como vai ser feito esse cálculo para ver se ele está aprovado ou reprovado. Então, esse é esse enum. Esse enum que está sendo utilizado aqui, que é um campo, um atributo status. E é interessante que nesse enum eu estou utilizando aqui uma notação enumerated e enum type do tipo string. Isso quer dizer que quando eu for persistir o dado dessa requisição, desse atributo em banco, eu não vou colocar o ID, que aqui provavelmente seria ID 0, 1, 2 e 3. Não, eu vou persistir a string, o nome, aprovado, reprovado e trancado. A gente vai ver isso lá no banco de dados. Então, isso aqui é a entidade que vai ser gravada em banco. Nesse caso dessa controller, na requisição eu espero aqui um Student Enrollment Request, que é esse aqui. Então vamos ver a diferença aqui. Ó. Student Enrollment já está aqui e o Request, vamos ver o Request aqui do lado. Então a gente vê ó, que eu até comentei aqui, vou remover, apagar aqui e apagar isso aqui. Por quê? Porque não tem necessidade de ter tudo isso. Então, para essa requisição, que é para matrícula do aluno, eu preciso somente da identificação do estudante e da identificação da disciplina. Porque por período, um estudante ele pode ser matriculado em mais de uma disciplina. Então, eu preciso da identificação da disciplina que ele vai se matricular. E também da identificação do estudante. Então, basicamente, é isso. Esse aqui é o que vai vir na requisição. Deixa eu apagar esse import aqui que não é mais necessário. Pronto. Então, na requisição, quando a gente for enviar uma requisição, tem que vir com esses dois campos. Pronto. Chegou aqui no body, na requisição do tipo post, eu vou fazer o log. Coloquei esses prints aqui somente para teste. Não é necessário. E aí, o dado aqui, o objeto, que vier no body da requisição, eu vou passar para a classe Service, que é Student Enrollment Service. E aqui eu tenho um create, que é esse create aqui. E aí, novamente, esse método create, ele vai retornar o Student Enrollment Response, igual a controller, e ele espera um objeto do tipo Student Enrollment Request. Assim que chegar, ele vai fazer um login info, e aí ele vai fazer nessas duas linhas aqui, ele vai verificar se existe o estudante, que foi enviado na requisição, e o curso, a disciplina. Então ele vai fazer aqui, ó, Student Repository. Eu estou utilizando aqui, ó, injeção de dependência para a própria entidade, Student Enrollment Repository, Course Repository e Student Repository. Por quê? Porque para criar a matrícula, eu preciso ver se esse estudante e se esse curso, essa disciplina existem. Então aqui eu vou fazer um find by ID em Student Repository e find by ID em Course Repository. Passando o quê? O dado da requisição, que foi o Student ID. Então eu vou utilizar aqui, ó, orientação a objeto puramente, ó, o Get Student ID da classe do Student Enrollment Request e o Get Subject ID, que é a identificação da disciplina, que também veio na requisição. Se tiver esses dados em banco, se retornar algo em banco, ele vai guardar aqui, ó, Student Data e Curso Data. Se não tiver em nenhum dos dois, em qualquer um dos dois, na verdade em qualquer um dos dois, não em nenhum dos dois, e aí ele vai retornar aqui uma exceção, response status exception, HTTP status not found, se eu não me engano é 404, e vai colocar uma mensagem personalizada dizendo student not found ou enrollment not found, que aqui não deveria ser enrollment, aqui deveria ser course not found. Pronto. Aí digamos que não dê a exceção em nenhum dos dois, salvou os dados aqui. Então aqui eu vou fazer uma validação. If student data, que é o valor, o conteúdo que está dentro dessa variável aqui, se for diferente de nulo, ou seja, se tiver conteúdo, e curso data, que é os dados do curso,
e o curso data for diferente de nulo, ou seja, se tiver conteúdo, aí dentro dessa condição aqui, desse primeiro if, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui criar o objeto, vou passar para a interface que vai salvar a matrícula do aluno, o objeto studentElement. Então aqui que eu vou fazer, estou instanciando aqui o repository, a interface para a matrícula do aluno, e aí eu criei aqui uma variável que vai receber um objeto tipo studentElement, e dentro aqui do parâmetro do save, veja que o save começa aqui ó, e termina aqui. Então passando um new studentElement. Eu poderia passar isso aqui fora, mas aí por questão de agilidade, ter um código mais limpo, eu já estou passando dentro. E aí o que é que eu vou fazer? Como é na matrícula do aluno, a matrícula tem um ID que é gerado automaticamente, que a gente viu lá no método, na classe, na model. Então eu não preciso passar nulo. Grade 1 e Grade 2 eu não preciso. Por quê? Porque é a matrícula do aluno, ele não tem nota inicial. Então ele não precisa começar com uma nota. Então passando nulo também. Eu preciso passar o student data, que é o dado do estudante, dado do aluno, que está aqui, ó, do find, e o dado do curso, da disciplina, que é o que está aqui também, curso e data. E eu vou passar aqui um enrollment student status em um do tipo matriculado. Então ele vai começar com status matriculado. Faço um login info aqui, somente dizendo que foi criado, e aqui o conteúdo do que foi retornado desse save, certo? E aí, agora sim, nessa classe, nesse método, eu vou retornar um new student enrollment response. E aí vamos ver agora o que é o enrollment response e vamos comparar com a model. Então, na response, a gente já viu a request. Na response, eu vou retornar o ID que foi gerado no banco. Esse ID foi gerado automaticamente. Eu não vou gerar, o próprio banco vai retornar isso. Vou retornar o Student ID, que é a identificação do estudante, que é do tipo long, e a identificação Subject ID, que é a disciplina, a identificação da disciplina, que é do tipo long. E vou retornar também qual é o status que está. Esse status tem que ser do tipo o enum, esse enum aqui que já foi criado. Então vai dizer se foi aprovado, reprovado, trancado ou matriculado. Basicamente é isso o que vai vir nessa response aqui. Então, eu crio uma instância dessa response, passo para dentro dele o getID que está dentro do student create, que é o student create. É o que veio aqui de retorno do banco de dados, tá vendo? Do save. Então, student created, o retorno do banco, getID, vou pegar o ID que retornou do banco, o getStudent, e aí aqui é importante, a orientação ao objeto. Aqui eu não estou pegando o objeto inteiro. Veja aqui, ó, que no response eu não quero o objeto estudante completo. Eu quero somente o ID do estudante, que é o long. A mesma coisa é no subject ID. Eu quero apenas o long. Eu não quero o conteúdo da disciplina inteira para mostrar aquele bar enorme. Só quero a identificação. Então, para isso, o que é que eu faço? Pego o ID do banco, get student, e aí eu dou um ponto get ID, que aí justamente eu vou pegar o ID do objeto student. Se eu vier aqui dar um clique, ó, ele vai me direcionar aqui, ó, para a classe student, e é para esse ID aqui. Eu não vou retornar todos esses atributos, eu vou retornar somente esse ID aqui. Lembrando que isso aqui é uma entidade do banco. Mesma coisa aqui, ó, get subject, vai vir de onde? Vai vir lá do curso. Somente esse ID aqui. Se você tiver a necessidade de retornar todo o objeto, eu só vim aqui, ó, apagar. E aí eu vou ter, é claro, eu vou ter que mudar aqui, nessa response aqui, vai ter que ser o tipo student, e não o tipo long. Voltando aqui, e get status. Então, eu vou retornar isso aqui. Só que eu só vou retornar isso aqui, ó, se cair dentro desse if. E o que é esse if? É essa validação aqui. O curso data tem que ter conteúdo e o student data tem que ter conteúdo. E se não tiver? Se não tiver, vai retornar nulo, que é justamente aqui esse create. Ele pode retornar tanto nulo ou esse tipo aqui dessa classe. Então, nesse caso, esse create aqui vai retornar esse conteúdo e vai retornar também o student enrollment response
também para requisição. Isso é para criar a matrícula do aluno. E aí vamos ver aqui outra parte importante, que é atualizar nota de um aluno. Então, o aluno ele vai fazer a avaliação, o professor... Deixa eu só finalizar aqui o processamento do vídeo. Vou criar outro vídeo para enviar para o professor. A parte 2, pronto, vou deixar aqui processando. Pronto, vai ficar aqui processando, a parte 2 do vídeo. E aí o que acontece? Vamos ver aqui esse endpoint que ele vai servir para atualizar a nota do aluno. Então, o aluno ele vai fazer 2 avaliações, vai receber 2 notas, independente de quando vai ser feito, mas ele vai ter 2 notas. Então, essa rota aqui, que é a rota barra, vai ser barra enrollment aluno, que aqui deveria ser student, barra update grades, ele vai retornar, vai receber por parâmetro esse enrollment aluno ID, que é a identificação da matrícula do aluno. Não é a matrícula do aluno, certo? Não é aquele número que foi criado lá do estudante. É a identificação da matrícula, né? No momento que foi feito esse create aqui, é definido esse ID. E aí, esse endpoint, essa rota, essa URI aqui, ela é do tipo PERT, que é um método utilizado para atualizar parcialmente um objeto, um registro em banco. Na verdade, é um objeto, né? Depois que vai ser feito o registro no banco. E aí ele vai retornar no content e vai ser um status do tipo no content e vai retornar um void, que void é retornar nada. Então aqui o que ele precisa para atender esse update grades, que é a atualização de nota, criar notas, definir notas. Ele vai precisar um body na requisição, que é do tipo update grades request, e vai precisar também de uma variável lá no path. Veja aqui, ó, que vai ter aqui o barra enrollment aluno ID. Esse ID aqui é esse ID aqui. E esse ID vai ter que ser do tipo long. E aí a gente vê aqui um outro tipo de DTO para essa requisição, que é um DTO exclusivo para atualizar a nota do aluno. Eu não me lembro exatamente como é que estava no código do professor, mas eu devo ter refatorado e deixei somente assim. Esse update grades request é o que eu preciso, somente da nota 1 e da nota 2. Basicamente é isso. Então, vou utilizar esse DTO aqui no body, que eu vou receber lá, somente aqueles 2 campos, e vou passar para aqui para service, update grades. Vou passar a identificação do aluno, que é, na verdade, a identificação da matrícula do aluno e a identificação e é o objeto com as notas do aluno. Vou passar para essa update grades. E aí a gente vai entrar numa parte bem interessante aqui da service, que eu vou receber essa update, essa requisição para esse método, ela vai retornar um void, ou seja, não vai retornar nada. Aqui eu recebo os parâmetros, faço um log, e aí aqui, antes de seguir com a atualização, vou fazer um find para ver se essa matrícula desse aluno existe. Então aqui eu estou instanciando, criando uma variável que vai ser receber um atributo, um dado do tipo student enrollment, que vai ser o retorno do find by ID. Ele vai retornar essa identificação e vai guardar aqui se tiver o registro em banco. Se não tiver, ele vai retornar essa exceção e dizer matrícula não encontrada. Também caberia aqui mudar para inglês. E também caberia aqui mudar, se necessário, criar uma variável, né? Na verdade é uma constante. Posso vir aqui e criar uma constante. Deixa eu ver se eu ainda sei. Final string message. Poderia criar uma variável com a descrição um pouco mais bem pensada. Então, posso vir aqui. Isso aqui é um exemplo que pode ser feito, né? Se é ideal ser feito agora, não, a ideia não é essa. Então, posso vir aqui, ó, tirar essa matrícula. Eu acho que assim fica bem melhor, né? Mas é uma opção que pode ser feito. Message, pronto. Então, vai retornar o status not found e esse message aqui, se eu quiser criar dessa forma.
Vou deixar 100, deixar o normal. Certo? E aí o que que acontece? Se não retornar nenhuma exceção, se retornar uma exceção aqui, se não existir a identificação, já vai retornar uma exceção e vai finalizar. Se não retornar uma exceção, então eu vou chamar aqui esses dois métodos. O primeiro método, update student grade, ou seja, esse método aqui, ó, ele recebe o student enrollment, que são student enrollment é o que veio aqui o retorno do banco, né? A gente passou aqui para o banco a identificação da matrícula do aluno e aí que ele me retornou o conteúdo da matrícula do aluno que está no banco e aí eu vou passar aqui para esse método. E estou passando aqui também quais são as notas novas. O que que esse método vai fazer? Vamos dar uma olhada aqui. Ele vai receber aqui as informações e vai verificar. O update grade request, grade 1. Então, o que veio lá na requisição, na nota 1, ele é diferente de nulo, ou seja, diferente de nulo é se existe algo. Se existir, aí ele vai fazer um update student enrollment, que é o que veio também no parâmetro, e vai fazer um set grade 1, que é setar o dado do aluno nessa entidade aqui, nesse objeto. E aí ele vai fazer um update grade request get grade 1, que é, vou pegar o que veio na requisição e vou setar aqui. Então, se não estiver vazio, se tiver conteúdo, eu vou fazer o set. Mesma coisa aqui. Também, se o grade 2, grade 2 não estiver vazio, eu vou fazer também o set grade 2, pegando o get grade 2. Mesma coisa, eu coloquei um system out aqui somente para teste para validar. Se tiver, ele vai colocar dentro desse objeto e não vai retornar nada. O objeto está salvo em memória. Certo? Então, esse aqui é o update student grade. Então, o objeto vai estar salvo em memória, que é esse student enrollment. E aí eu vou passar novamente esse student enrollment para esse método update student status, que agora eu vou verificar se tem nota 1 e nota 2, né? Eu vou pegar o enrollment, o que vem na requisição, grade 1 e grade 2, vou colocar aqui dentro dessas duas variáveis que é do tipo double, que vai ser a nota 1 e a nota 2 do aluno. E aí, se essa nota 1 for diferente de nulo e também a nota 2 for diferente de nulo, então as duas notas têm que ter conteúdo. Então, o que é que eu vou fazer? Dentro desse if aqui, se isso for verdadeiro, estou criando aqui uma variável tipo varies, que é do tipo double, e essa variável ele vai retornar, armazenar um cálculo. Que cálculo é esse? Eu vou fazer a soma da nota 1 com a nota 12. Veja que eu estou utilizando os parênteses aqui. Então, eu vou primeiro executar essa parte dentro dos parâmetros que vai fazer uma soma. Quando tiver a soma, eu vou pegar esse valor da soma e vou dividir por 2. E aí eu vou ter a média. E eu vou armazenar dentro dessa variável. E aí aqui é uma coisa muito importante que, se eu não me engano, é o if ternário, que é um if, uma condição um pouco mais eficiente. O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o student enrollment, que é aquele objeto que eu vou gravar novamente em memória e vou fazer um set status. Então, agora, depois desse cálculo, eu vou verificar se depois desse cálculo, o conteúdo que está aqui dentro, ele é de um aluno aprovado ou reprovado. Então, se o valor que está dentro dessa variável for maior ou igual ao valor que está dentro dessa, perdão, que está dentro dessa constante, vamos ver o que é que tem dentro dessa constante. A constante aqui é a public static, poderia ser até private, eu acredito, public static final double, do tipo double. Então, essa variável aqui está dizendo que o padrão, a média da nota que tem que para aprovado tem que ser 7.0. Aqui ele está definindo, né? Tem que ser não. Ele está colocando para dentro aqui desse método, toda vez dessa constante, tem que ser 7.0. Então aqui o que ele vai fazer? Vou clicar aqui para encontrar. Ó. Pronto. Então, se o valor da variável
dessa soma aqui, dessa média, for maior ou igual a 7, que é o que está aqui dentro. Se for maior ou igual a 7, eu vou dizer que colocar o status aprovado, ou seja, eu vou lá dentro do N1, Enrollment Student Status N1, você está como aprovado. Se isso aqui não for válido, se isso aqui for falso, eu vou colocar como reprovado. E aí a gente vai ver em banco de dados como é que vai ficar. Então, dos dois, quando executar esse método aqui, ele vai executar esse Student Enrollment Set Status, ou vai ficar com o status aprovado ou com o status reprovado. E aí vai salvar aqui, ó, nesse objeto aqui. Depois que salvou nesse objeto, passou por esses dois métodos, vai salvar nesse objeto todos os sets que foram feitos. E aí eu vou pegar e executar esse save aqui para salvar os dados. Então aqui eu posso até vir aqui e fazer um log.info. Vou criar aqui student. Só espero que essas alterações não deixem o código funcionando. Student enrollment. Então vou criar aqui esse student enrollment saved. E eu vou dizer aqui notas do aluno salvas. Ponto. E aí aqui eu vou colocar os dados. Vou colocar aqui o nome do método, só para constar, eu colocar aqui a variável student enrollment saved. Pronto. Então, quando passar por esses métodos, vai salvar. Salvou, eu vou mostrar esse log. Certo? Então, esse aqui é o update grades. Não vou retornar nada, certo? Essa controla. Aqui também não vou retornar, não vou receber nada, não vou dar nenhum return. Aqui vai retornar um retorno void, que é sem retorno, e aqui vai retornar um status no content para essa requisição. Então, essa requisição aqui a gente viu para alterar as notas do aluno. Vamos ver agora, deixa eu ver quanto tempo, 27 minutos. Vamos ver agora para trancar a matrícula do aluno. Então, digamos, o aluno está matriculado e aí o aluno decidiu trancar. Então, eu vou enviar uma requisição para enrollment aluno /update status to break, que quer dizer para trancar, atualizar o status para trancado. E vou passar aqui a identificação da matrícula do aluno. Não vou passar a matrícula do aluno, mas o ID principal da matrícula do aluno, da entidade Student Enrollment. Poderia ser feito aqui também uma cópia dessa mesma requisição para passar, ao invés da identificação, a própria matrícula do aluno, né? Para o pessoal da secretaria ela ter essa facilidade, né? Porque aí vai ter que fazer um find para não sei o que. A aplicação web cliente vai ter que ter esse ID aqui, né? Caso não tenha, se tiver a matrícula do aluno, seria uma outra forma de fazer o trancamento da matrícula do aluno. Mas aí esse método aqui não vai retornar nada, vai ser um no content, porque aqui vai ser um tipo patch, então vai ser atualização parcial, né? Ele recebe aqui esse enrollment status ID, student ID, que vai ser uma variável que vai vir acompanhada dentro da URI, e ela é do tipo long, certo? Esse conteúdo dessa variável aqui vai ser passado para a service, que essa service aqui, Student Enrollment Service, do Update Status to Break. Então, vamos ver aqui o que tem nessa service. Vou receber aqui a matrícula aluno ID, que não tem nada a ver, está em português. E aí, essa matrícula ID aqui, eu vou ver se ela existe no banco. Então, novamente, igual aqui, ó, no Update Grades, eu vou olhar se existe em banco, esse Student Enrollment. Vou ver se existe em banco. Se existir, eu vou guardar dentro da variável. Se não, vai retornar essa exception aqui. Beleza. Então, beleza. Existe, armazenei dentro dessa variável. Então, vou fazer esse if aqui, ó, enrollment status enon matriculado ponto equals, ou seja, eu quero a exclamação é para negar, ou seja,
Eu quero saber se não esse status aqui, matriculado, está diferente de matriculado. Na verdade, explicar de outra forma. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o student element get status, ou seja, vou pegar o status que veio do banco para essa matrícula, vou ver se ela é igual, equals para ver se esse conteúdo aqui é igual a isso aqui. Então, eu vou olhar se é igual a matriculado. Mas, na verdade, aqui eu não estou olhando se é igual. Aqui eu estou utilizando a negativa. Então, se eu estou negando, eu quero ver se é diferente de matriculado. Então, se for diferente de matriculado, eu vou lançar um login info dizendo o aluno não está matriculado e uma exceção dizendo só é possível trancar uma matrícula de um aluno se o aluno está matriculado. Ou seja, eu estou validando aqui se o status que está no banco de dados para esse aluno está diferente de matriculado. Se estiver diferente de matriculado, o aluno, se estiver com status matriculado, ele vai conseguir trancar o curso. Se não estiver diferente, se estiver diferente matriculado, ele não vai conseguir trancar o curso. Se ele tiver aprovado ou reprovado, ele não vai poder trancar o curso, mas se estiver matriculado, sim. Então, se estiver matriculado, se não estiver matriculado, ele vai retornar exceção. E se estiver matriculado, ele vai seguir aqui para esse método change status. Esse método aqui change status é mudar o status de matriculado para trancado. Então, eu vou passar aqui o student enrollment, que é o dado que veio do banco. Eu vou passar aqui qual é o que precisa ser feito. Marcar como trancado. E aí a gente vai fazer uma alteração aqui agora. Change status. Isso aqui não precisa ser público, pode ser private, né? Encapsulamento aqui. E eu não preciso passar isso aqui no método. Eu posso tirar isso aqui, eu não quero receber isso, porque eu já tenho isso, então não preciso que ele me diga. Eu vou dizer aqui, trancado, certo? Eu não vou receber por parâmetro. Eu já vou dizer aqui que está trancado. Então, eu vou dar aqui um student element set status. Então, vou pegar aquele objeto que está em memória, vou setar um status que é trancado. Então, isso aqui é somente para isso. Eu posso até mudar aqui, change status para trancado. Porque do jeito que estava, agora, esse método só pode ser utilizado para quando for para trancar a matrícula. Da forma que estava, eu poderia modificar para qualquer um dos status. E aí, depois que eu fizer esse set aqui, eu vou pegar esse enrollment, esse objeto, e vou salvar. Então, vou dar aqui um save aqui com aquele objeto, passando para o Student Enrollment Repository e vou salvar. Aqui eu poderia colocar um log também e pegar o retorno do banco somente para logar no console. Mas aqui não vou retornar nada e aqui também não vou retornar nada. Então essa requisição aqui, update status to break, não vai retornar nada, um void e vai retornar um status no count, 204. Pronto. Essa aqui é a parte para trancar uma matrícula. E agora vamos ver essa parte Academic Transcript. Pelo que eu percebi, essa Academic Transcript é, digamos, um histórico de mudanças que foi feita para o aluno. Então, o aluno foi matriculado, foi aprovado, trancou. Então, esse método aqui ele vai retornar essa informação. E aí, por isso que ele está retornando aqui um Student ID. Por quê? Porque se eu quero pegar o histórico do aluno, não o histórico acadêmico, mas o histórico geral, eu vou precisar aqui da identificação desse aluno. Então, aqui eu vou retornar um Student Transcript Response. Então, aqui, vamos ver aqui o que esse DTO ele vai retornar. Ele vai retornar o nome do estudante, o e-mail do estudante e uma lista de curso Student Response. O que é esse curso Student Response? É tudo o que foi feito aqui, o nome dele, na verdade não é o nome dele, é o nome da disciplina, o nome do professor da disciplina, as duas notas que ele teve na disciplina, a média e qual foi o status dessa disciplina. Ele vai retornar, vai estar tudo aqui dentro desse atributo. E aí vai ter uma lista, então se ele fez isso,
vai ter expor para a disciplina de back-end, front-end, UI, orientação a objeto, Python, tudo que ele cursar, ele vai ter esse histórico aqui. Basicamente, esse aqui é o response dessa rota. Ele vai passar o Student ID para a Service, que é o Get Academic Transcript. Então, esse Student ID vai chegar aqui, ó, o aluno ID, e ele vai passar aqui no Find by Student ID. E é interessante aqui, ele vai colocar os dados desse Find by Student ID, vai colocar dentro dessa variável, que é uma lista do tipo Student Enrollment. Então, como é que ele vai identificar esse Student ID aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vê que nessa interface aqui, foi implementado um método personalizado para que o JPQL ele localize nessa entidade Student Enrollment, localize, encontre os registros com o atributo Student ID. E esse Student ID vai ser esse Student ID que vai ser passado lá na Service. O que ele vai retornar? Vai retornar uma lista dessa entidade. Então, por isso que vai vir um histórico completo. Vou botar lá para a Service. Então, aqui vai ser armazenado o que vier do banco, vai ser armazenado aqui. Então, eu vou ver aqui, fazer uma validação para ver se está vazio. Se tiver vazio, eu vou dizer, ó, this student has no enrollment, ou seja, não foi, o estudante não tem matrículas, não tem histórico. Poderia até mudar aqui para não tem histórico. Mas isso somente se tiver vazio. Se tiver conteúdo, ele vai seguir aqui o conteúdo do método. Então, o que ele vai fazer? Estou instanciando o Student Transcript Response, que é o retorno do método, com o nome transcript, criando aqui um new para instanciar um conteúdo, que agora eu vou utilizar ela aqui para fazer as mudanças. Orientação a objeto. Transcript set student name, então eu vou pegar o nome do estudante, e aí interessante aqui, ó, que ele vai pegar enrollment of student, então aqui, ó, que vai ter uma lista, ele vai pegar o índice 0, vai pegar o get student, get name, e vai fazer isso também para o e-mail, certo? Vai colocar aqui, ó, tudo dentro do transcript. Depois ele vai criar uma nova lista, uma lista vazia. Essa lista é do tipo Course Student Response, que aí são os dados que vão ser exclusivos do curso Student Response, que são esses aqui, ó. Aqueles que vai estar lá nesse atributo. Então aqui eu vou criar essa lista e vou fazer aqui um laço. O que é que esse laço vai fazer? Eu vou pegar tudo que está aqui, ó, dentro desse of student, tudo que está aqui dentro, que veio do banco, todos os registros da lista, todas as listas, vou colocar dentro dessa enrollment, que é do tipo student enrollment, e aí eu vou criar aqui um novo objeto do curso student response, e vou setar aqui o set subject name, que é o nome da disciplina aqui, ó, enrollment, conteúdo que ele fez um laço, colocou aqui dentro o conteúdo. Então, aqui nesse set subject eu vou olhar o conteúdo que está aqui dentro do primeira volta do laço, vou pegar o get subject e o get name. Então, o get subject é a disciplina, o course. Aqui é o nome. E aqui eu vou pegar o nome do professor. Get name, get teacher, get subject. Então, o nome do professor associado à disciplina. Grade 1, então vou pegar a nota 1 e a nota 2. Depois que eu fizer isso, eu estou fazendo o set, então estou setando aqui dentro desse current response. Depois disso, eu vou entrar dentro desse if, aí eu vou olhar enrollment grade 1, se for diferente de nulo, ou seja, se tiver conteúdo, e grade 2 também, eu vou fazer o course response set average, que aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar a média. Então, eu vou verificar aqui a média, ó. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2.0 e vou passar aqui por set average, que é a média.
Então, vou fazer o set da média, porque aí eu vou retornar isso no curso e response. Então, aqui eu tenho nomes, notas, vou setar aqui também a média. Isso se não tiver vazio. Se tiver vazio, eu vou setar aqui como set average null, ou seja, não tem média. Depois disso, eu vou fazer um set status, né? Que eu vou pegar o status lá, que veio também. E vou criar enrollment course. Deixa eu tirar aqui. E vou colocar aqui, vou fazer esse enrollment lista. Lembra que aqui, ó, eu criei uma lista vazia. Então, cada laço desse for aqui, eu vou colocar aqui, ó, enrollment list em um add. Add, eu vou pegar aqui, ó, todo o conteúdo que eu extraí do laço e vou fazer um add nesse conteúdo dentro dessa lista vazia. E aí depois o que é que eu vou fazer? Depois que eu concluir, fizer todas as voltas, todos os laços, eu vou fazer um transcript, que é aqui, ó, o conteúdo que vai ser retornado lá naquele atributo, set student subject response list. Então, vou colocar aqui o conteúdo que eu peguei dentro desse set aqui e vou retornar o transcript. E aí aqui, esse transcript aqui, veja que ele já é do tipo transcript aqui, ó, do tipo que vai ser retornado, student transcript response. Então vai retornar o conteúdo disso aqui para essa requisição aqui. Então aqui eu vou retornar a mesma coisa que eu recebi do Service. Pronto. Basicamente essa é a parte do controle, a regra do negócio de gestão de matrícula de um aluno. E aí, aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver rapidinho essa parte de invoice. O que é essa parte de invoice? Essa parte de invoice, ela é para pagamentos de fatura. Então, essa foi uma parte que eu adicionei. Eu acredito que fui eu que adicionei. Eu acredito que isso não está no original. O que é que eu vou fazer? Toda vez que for feito um pagamento, imagine que a gente está utilizando uma API de pagamento. Aí o aluno ele vai acessar lá a aplicação para fazer um pagamento, via QR Code, crédito, Pix, seja lá o que for, e ele vai fazer um pagamento. É uma API de terceiros que vai notificar via webhook a nossa API. Então ele vai notificar nessa rota aqui, nesse /invoice /student ID. Então ele vai passar a identificação do aluno que fez o pagamento. E aí eu vou passar aqui, ó, um invoice request, que são os dados do invoice request aqui, que é o valor do pagamento. Então, se a matrícula, a mensalidade do aluno foi de R$ 600, então vai aqui, veja que é um double, então vai ser R$ 600, que vai vir na requisição no body, e vai vir a identificação do aluno. Vou pegar todas essas informações e vou passar aqui para o create do invoice service. No create, a única coisa que eu vou fazer é registrar lá no banco que foi feito o pagamento daquele aluno. Então aqui, ó, faz um find by student para ver se esse estudante existe realmente. Se ele existir, vai guardar aqui, vai ser um tipo optional. Então aqui eu vou fazer um if para ver se tem conteúdo presente. Se tiver conteúdo presente aqui, eu vou criar um novo objeto tipo invoice. Não vou passar o ID, vai ser nulo, porque vai ser criado automaticamente. Vou passar o student finance db.get, porque isso aqui vai ter um dado optional do tipo student finance, certo? Então, vou passar aqui um próximo atributo, os dados que retornou do banco. Vou retornar aqui um local date now, local date now, local date now. Por quê? Porque nesse invoice aqui, vamos ver aqui que ele tem alguns atributos, ó. Alguns atributos de data. O que são esses atributos de data? Ele espera o ID, que vai estar como nulo. Ele espera o student finance, que vai ser os dados que vai retornar do banco. E aí ele espera aqui 3 atributos tipo data, que é do date, que foi a data, é a data de validade, a data de pagamento e a data que foi criada. Então aqui, toda vez, no último aqui, create etid, então toda vez que for criado um registro, então tem que ser local date now. O page one, isso aqui
eu estou criando a data local, por quê? Porque é a data que chegou a requisição para a minha API. Poderia aqui ser o page one da própria API de pagamentos que passa para mim. Tipo, se o aluno fez o pagamento no sábado, a API de pagamentos vai receber no sábado, mas eu só vou receber a notificação na segunda. Então, para mim aqui, esse page one, ele é a minha data que eu recebi. Mas a API de pagamentos talvez seja interessante que eu saiba a data da própria API de pagamentos. Então, eu poderia criar aqui uma data e receberia via requisição. E esse do date é a data de validade. Essa data de validade, na verdade, ela vem aqui dessa aqui, ó, Student Finance, que é essa do date. Mas aqui eu estou dando, para ser mais simples, eu estou dando o local date now somente para saber qual foi a data de pagamento que foi feita, né? Depois que eu salvar tudo isso, esse objeto dentro dessa variável, eu vou dar um save. Dei um save, eu vou receber o retorno do que foi salvo no banco, vou logar aqui no console e vou retornar esse dado que foi salvo. Então veja a importância de o que vier de retorno do banco eu guardar numa variável. Por quê? Eu vou logar e vou retornar aqui, fazer o retorno desse método. Veja que aqui nesse caso, esse service aqui, eu não estou criando um service response, eu só tenho um service request, mas o service response eu não estou utilizando a própria entidade, que não é bom, mas é uma forma diferente que a gente tem para fazer. Seria uma melhoria criar um invoice request. Então aqui vou retornar um invoice saved, que foi salvo em banco, vou retornar aqui para o controller, se o student finance, o retorno do banco tiver presente. Se não tiver presente, ó, o que eu vou retornar? Vou fazer um login info dizendo falha salvar os dados do pagamento da fatura. Eu vou colocar aqui, ó, a identificação do estudante e o dados da requisição que veio da API. Então, sei lá, não tem esse estudante gravado no meu banco. Vou logar isso aqui e vou retornar nulo. Vou retornar nulo para quem? Para a controller. Isso em caso de erro, de não tiver conteúdo salvo no banco. Se tiver, eu vou salvar, fazer as minhas regras de negócio, eu vou salvar e vou retornar esse conteúdo. E aí eu vou retornar esse conteúdo aqui, ó, direto. Vou receber do create da service e já vou retornar direto, que vai ser um tipo invoice. Então, aí a gente tem essa API financeira para um controle para saber se o aluno pagou a sua mensalidade ou não. Então, basicamente, foi isso, né? Ainda caberia aqui fazer essa parte do degree, que não está sendo populado, não criei, não deu tempo a fazer, mas eu acho que deu para mostrar algumas alterações que foram feitas nesse projeto baseado no projeto do professor. E aí agora a gente vai dar uma olhadinha no que está sendo salvo no banco. Então aqui, ó, vamos ver as entidades do banco. Então eu tenho todas essas entidades aqui criadas: Course, Degree, Invoice, Student, Student Enrollment, Student Finance e Teacher. Então vou ver aqui, ó, Degree, que não tem conteúdo. Vamos ver aqui, Teacher. Teacher aqui, ó, F5. Então aqui, ó, os meus testes. Criei nome professor, e-mail e o ID. Vamos ver aqui o que é o Teacher para o Java. O Teacher para o Java é isso aqui. Então veja aqui que tem o ID do tipo long, o name do tipo string e o e-mail do tipo string. Então isso aqui é a entidade do Java que vai ser persistida em banco. Quando persistir em banco, eu vou persistir esses campos aqui. O ID que lá no Java é long, vai ser no banco BigInt. Isso o próprio Spring vai fazer essa essa change, essa mudança de tipo. O campo e-mail, que lá no Java é string, aqui vai ser caractere variant. Poderia ser vachar. Mas aí o Spring ele decidiu utilizar esse aqui. E também o name também que é string, que vai ser o mesmo do e-mail. E é aqui tem todos os registros de teste que eu fiz. Então veja aqui que eu cadastrei esses professores como teste. Isso para o banco de teacher. Então aqui eu vou ter vários select asterisco from
students. Então aqui, ó, mesma coisa. O ID que vai ser gerado automaticamente, o e-mail do estudante, o nome, a matrícula. E aí eu já vi aqui, ó, essa matrícula aqui, esse campo matrícula que está em português, vejo que é a mesma coisa. Matrícula e Enrollment ID. Foi um campo que eu criei inicialmente e não excluí. Então aqui eu precisaria ou apagar esse banco ou apagar esse campo. Tem que fazer um water table para apagar esse campo. É o curso ID, que é o curso que está associado a esse aluno. Então veja que esse aluno aqui, de ID 1, está associado ao curso 6. E aí no curso 6 também tem esse outro aluno aqui, que por acaso é o mesmo nome. Mas imagine que isso aqui seja outro nome, porque é outro ID aqui. Então veja aqui, ó, que a gente consegue ver aqui, já fazer uma consulta para ver quais são os alunos from select. Vamos ver quais são os alunos que estão matriculados em um curso. From student where. Aí eu vou ver o curso ID igual a 6. E aí aqui eu posso fazer assim, in. Vamos ver se funciona. F5, então aqui eu vou ver todos os alunos, são esses dois alunos que estão matriculados na disciplina 6. E aí essas são aqui a identificação das matrículas. Lembra lá, quando a gente cria um aluno que cria uma matrícula por aluno, essa aqui, ó, 2024, que é o ano, eu mostrei lá o ano, e o número aleatório, 1893 6661. Então a gente vai ver isso já já em execução. Vamos ver se o curso é ID aqui para ver que curso é esse. Então vamos ver aqui, ó. Select. O teclado bom. Asterisco from curso. Vamos ver aqui. Veja que aí tem o curso ID 6. Vamos ver quem é esse curso ID 6. Curso ID 6 aqui, ó, Front-End. É um curso, uma disciplina chamada Front-End. E aí vê aqui que tem associação ó, com Teach ID do número 2. E aí tem aqui, ó, disciplina Back-End com professor 2, outro Back-End com professor 2, Front-End com professor 2, Front-End com professor 2. Então, agora, eu consigo ver aqui quais são as disciplinas course where teacher ID 2. Então eu vou conseguir ver aqui, o professor 2, ele é responsável por quais disciplinas? Aí veja aqui que eu fiz uma consulta diferente. Em vez de usar um in, estou utilizando aqui o igual. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Então a gente vê aqui que o professor 2, ele está responsável por todas essas disciplinas. Mas quem é o professor 2? Vamos ver aqui quem é o professor 2. Select asterisco from teacher. Professor 2 aqui é o professor. Então, imagine que aqui seja outro nome. Vamos colocar aqui. Arnaldo. Professor Arnaldo. Salvar. Vem aqui. Arnaldo. Salvar. Vamos ver isso aqui. Pereira. Professor Pereira. Pereira. Certo. Esse professor aqui vai ser padrão, esse aqui vai ser professor José. José. Pronto. Vamos salvar aqui, pronto. Então, o que que acontece? Quem é esse professor? Aqui era o Teacher 2. O Teacher 2 é o professor Arnaldo. Então, a gente viu aqui que o professor Arnaldo, ele está ele está nessas disciplinas. Então, aqui cabe a mim também começar a fazer umas consultas mais robustas, onde eu consigo criar relatórios. Vamos ver se eu consigo fazer aqui uma consulta mais Teacher ID, where teacher, não, ID
ID igual a 2. Então, aqui, vamos ver aqui. Eu vou pegar tudo isso aqui para fazer uma consulta. Separar aqui. Fazer um relatório sem join. Aqui eu vou pegar um teacher, aqui eu vou dar um nome de apelido de C. Pegar o teacher e dar um apelido de T. Esse teacher aqui, ele vai ser um T ponto, que vai ser dessa tabela. E aí aqui eu vou fazer um C ponto teacher. Não tem teacher não aqui. Em curso eu tenho um teacher ID. Então, teacher ID igual a o t.id. E aí aqui eu vou colocar um end. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero tudo, asterisco quer dizer tudo, da tabela course, que tem o apelido C, e da tabela teacher, que tem o apelido T. Onde o C, que é a tabela course, tem o teacher igual a tabela teacher, o ID da tabela teacher. E também eu quero que nesse filtro o teacher ID seja igual a 2 da tabela teacher. Então vamos ver aqui o que ele vai retornar. Esse teacher ID não existe na tabela T, que na verdade aqui não é teacher, é ID. Pronto. E aí o que acontece aqui? Eu tenho a identificação das disciplinas, a identificação, o nome das disciplinas, tem aqui a identificação do teacher, o ID, isso aqui é a mesma coisa, que é do relacionamento, o e-mail do professor e o nome dele. Então aqui eu fiz uma consulta que eu tenho aqui acesso a um relatório de quais são as disciplinas que esse professor Arnaldo ele ministra. Então aqui eu posso vir aqui em name, c.name, colocar aqui t.name. Vamos ver agora. Aqui consigo fazer um relatório um pouco mais c.name, t.name. Name e teacher. Os dois têm name. Então, por que aqui não executou? Ah, tá. No lugar errado. Pronto. Aqui eu criei esse relatório. Posso até colocar aqui, vamos ver se funciona. Funciona assim. Pronto, funcionou. Então aqui o que é que eu tenho? Eu tenho nome, disciplina. Posso criar esse relatório. Criar aqui nome, professor. Se eu vier aqui, ó, eu vou ter mais aquele name, eu vou ter esse alias. Então, posso gerar um relatório baseado nas entidades que foram gravadas, né? Inclusive, essa consulta aqui eu posso acrescentar lá no código para gerar através de uma requisição. Bom, vamos ver aqui, deixar de enrolação, vamos ver as demais tabelas. Select, asterisco, from teacher, student finance. A gente não viu o finance, vamos ver aqui o finance. Então, o finance aqui, ó, eu só tenho uma regra. Eu tenho a identificação do estudante, eu tenho qual é a data de validade, data de vencimento da mensalidade dele, eu tenho o desconto que ele vai receber, se ele receber o desconto. Aqui eu tenho a identificação primária da tabela e tenho aqui o status para ver se ele está em dia ou se não. Então aqui eu consigo fazer um query, utilizando esse Student ID, e consigo gerar um relatório de se o estudante 2, 3 está
como é que está o status dele, está em dia, está em débito, ou então eu posso fazer um relatório listando todos os estudantes que estão em débito. Então a gente consegue fazer toda essa brincadeira com um banco de dados. Então vamos ver aqui um invoice, que também tem o mesmo sentido financeiro. Então aqui um invoice, olha, aquela questão que a gente simulou vindo a API, mandando, que a gente vai simular a API de pagamentos, mandando para a nossa API dizendo, olha, o estudante Financial de ID 6, ele pagou na data de hoje, a validade que é a data de hoje, e esse registro foi criado nessa data. Então aqui vai ficar tudo armazenado em banco. A gente pode pegar o histórico de pagamento do estudante e dizer quais foram os dias de pagamento. Só faltou um detalhe aqui, que seria acrescentar o valor, né? Então poderia vir aqui em, vamos ver se dá para fazer aqui, Finance Invoice, que eu criei aqui, ó, nesse DTO, Invoice Request. Tem esse Payment, que é tipo do date, então eu vou colocar aqui, ele vai ser value. Então aqui, quando eu executar esse código, nessa tabela aqui, Invoice, que está aqui, vai ser criado um novo campo aqui que vai estar nulo. Mas ele tem que ser justamente o valor que foi pago. Então vamos ver aqui, vai vir na request, na controller, no invoice, vai vir aqui o valor da aquisição, vou passar para cá para create, e aqui já vê que está dando erro, por quê? Porque aqui na invoice eu acrescentei mais um atributo e não acrescentei aqui, que é o que eu vou acrescentar agora. Então aqui, ó, vou pegar invoice request.getPaymentAmount e vou popular agora a nova linha do banco de dados. Então, já que a gente viu um pouco das tabelas, deixa eu ver se tem mais tabela aqui. Vamos ver Student Finance, eu já vi o Student. Select, from Student. Enrollment. Student Enrollment, que aí aqui eu vou ter justamente, né, os dados da matrícula do aluno para ver se o estudante 5 está trancado, o estudante 6 está matriculado, o estudante 3 ele está matriculado. Aqui eu tenho a nota do estudante, a nota 1, a nota 2, né? Qual foi a disciplina? Então, o estudante 5 na disciplina 8 trancou. O estudante 5 na disciplina 8 aqui estava matriculado. Estudante 3 aqui na disciplina 7, matriculado, tudo zerado. Então aqui tem alguns dados de teste. Então, mas aí a gente vai ver aqui tudo funcionando. Então, acredito que eu concluí todas as tabelas. Vamos ver aqui. Eu vou deixar assim, não vou apagar. Vamos ver se vai rodar aqui a aplicação. Segunda API já subiu. Segundo vídeo já subiu. Vou concluir esse terceiro vídeo e vou subir e mandar para a atividade. Vê aqui, ó. O Hibernate ele criou aqui, ó, um alter table if exist voice add column value. Então aqui, ó, o que ele fez? Alterando uma tabela, se existir essa tabela, se existir essa alteração que vai ser feita na tabela invoice. Aqui ele coloca maiúsculo porque ele está fazendo referência à entidade do Java. Então o que eu vou fazer? Nessa tabela eu vou adicionar uma coluna com o nome value e ela é do tipo float 53. Se eu vier aqui no banco de dados e executar novamente o invoice, a gente vai ver que tem um campo novo, value double precision, que aí deve ser aquele float que ele exibiu lá. Está nulo porque foi criado agora. Então a gente vai fazer alguns testes e vai começar a popular todas essas tabelas. Então vou apagar aqui para a gente começar a ver os logs.
Vou colocar aqui de lado para ver se dá certo, para mostrar as duas telas. A gente vai vendo aqui as requisições sendo feitas. Então aqui eu tenho o Postman. Vou colocar aqui do lado também. Assim. Assim a gente vai vendo em tempo real as requisições chegando. Save. Pronto. Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo para utilizar a API. Deixa eu ver aqui, criar o aluno. O que eu preciso para criar o aluno? Eu preciso que o curso já existe, então não vou poder criar o aluno agora. Para criar o professor. Para criar o professor, posso simplesmente criar o professor. Então vou aqui criar o professor Paulo. Professor Paulo, aqui vai ser Paulo. Ele tem o ID, vai ser gerado o ID 7, professor Paulo. Então veja aqui, ó, o Hibernate ele fez um insert. Veja aqui também os logs, ó, controller creating user. Então é lá da controller. Então eu vou criar o professor Paulo, professora Luísa, ID 7, ID 8. Beleza. Já criei o professor, dando save. Vou criar a disciplina agora. Preciso de uma disciplina. Então, qual vai ser aqui? Vai ser orientação objeto. Vai ser o professor. Vamos ver aqui no banco. ID 7, professor Paulo. Então aqui vai ser o ID 7. Paulo. E aqui vai ser o e-mail do professor Paulo. Igor, precisa passar o objeto inteiro do teacher? Não. Pelo que foi feito aqui, se a gente for ver aqui na controller do teacher, foi criado dessa forma para criar um professor. Então aqui, ó, espera um teacher, então precisa de tudo isso. Na verdade aqui não é para criar um teacher, é para criar um curso. Então aqui, ó, o curso, ele exige tudo isso. Name teacher. E ele não tem uma request específica. Então, aí a gente vai precisar seguir esse padrão do que a API solicita. Então, vamos criar aqui. Professor Paulo vai estar nesse curso. O curso é do ID 10, o nome do curso é Orientação a Objeto. E aí, se eu não me engano, tem a professores. Vamos fazer aqui. Java OO. Ele vai dar aula de Java OO também. Tradução, orientação a objeto, Java OO e Python OO. Então, 12. Então aqui a gente viu que, vamos ver aqui em banco, salvando os cursos. Então a gente tem esses 3 novos cursos que está com o professor 7. Vamos ver agora a outra professora, a professora Luísa, ID 8. Professora Luísa, ID 8. Luísa, poderia passar somente o ID aqui para ficar mais fácil. A professora Luísa vai dar back-end 1 e back-end 2. Pronto. Vamos ver agora lá no curso. Então, ela tem aqui, ó, back-end 1, back-end 2, professora Luísa, ID 8. Show. Então, a gente já está populando aqui as informações. Já criou o professor, criou a disciplina, agora vamos criar o aluno, porque agora eu tenho um matrícula e tem um curso e tem um professor. Então aqui vai ser Felipe. Vou criar o Felipe. Ele vai criar automaticamente vai ser criada uma matrícula para ele. Ele vai ter um desconto de R$15 nessa matrícula. Então vamos ver aqui os cursos. Tem aqui a orientação a objeto. Ele vai estudar na disciplina 10, 12 e 14. 10, 12 e 14. Então aqui ele vai estar na disciplina 10.
certo? Aqui, ó, Felipe, ID 7, disciplina de orientação a objeto. 10, 12 e 14. Agora ele vai para 12, ele vai ser matriculado na 12. Então, Python O, na disciplina 14. Então, bequinha de 2. Então, o estudante Felipe, ele está matriculado, ele tem uma matrícula, aí nesses dois cursos, e aí já vem um bug aqui, porque a matrícula, a gente viu que a matrícula está associado ao estudante, mas nesse caso aqui, ó, está gerando uma matrícula sempre que é criado uma nova requisição, então caberia uma refatoração para ser utilizado sempre a mesma matrícula ou desassociar a matrícula disso e colocar em outro canto, que seria melhor colocar aqui no Student Enrollment. Aí já caberia aqui, ó, uma refatoração. Mover a matrícula do aluno da entidade student para entidade matrícula aluno. Pronto. Isso aqui vai servir por futuro. Pronto, então a gente vê aqui que ele está matriculado nessas 10 cursos, e esses cursos também, se eu vim aqui copiar, fazer aqui um curso, que eu vou colocar um in, agora sim, eu quero ver os dados do curso, só que aqui não é teacher, né? Vai ser ID. Vamos ver. Pronto. Então aqui, esses dois cursos têm esses dois professores. 2 cursos vai ser ministrado por esse professor e o outro curso, um curso vai ser por esse outro professor. Certo. Então, a gente já criou o aluno, já viu que precisa refatorar algumas coisas. Então, vamos listar aqui todos os alunos. Vamos ver aqui todos os alunos. Então, a gente vê aqui, ó, tem um aluno. Igor aluno, Igor aluno, Igor aluno, Igor aluno, Igor aluno, Igor Souza, Iara Andrade, Felipe. Então, a gente viu aqui uma outra melhoria, ó, que no Student, toda vez que envia uma requisição Student, ele está criando um novo objeto. Então, seria melhor associar, criar um único objeto e criar um relacionamento. Então, são coisas que a gente pode pensar para melhorar, mas vamos seguir. Então, aqui, listar todos os alunos estão ok. Vamos listar um aluno pelo ID. Vamos chutar aqui, Student 8. Pronto, aluno 8, Felipe. Student 7, Felipe. Student 6, Felipe. Agora é Yara. Então, ela está matriculada no curso de UX. Então, a gente consegue listar os detalhes de um aluno específico. Certo, se eu quiser deletar um aluno, vamos deletar um daqueles Felipe lá. Aluno, o Felipe que está no mesmo professor. Então, ele está aqui, ó, no Teacher 7 e Teacher 7. Então, vamos deletar esse aluno aqui, esse aluno 7. Oxente, 7. Internal erro, porque aqui, nesse student, se eu não me engano, ele quer o student. Ele quer o student ID. Long. Que aqui ele vai fazer o quê? Então eu vou precisar aqui, ó. É isso mesmo.
Vamos ver o que está dando de erro aqui. Ah, tá. O que acontece? Eu não posso excluir um student porque já há um relacionamento no Student Finance. Então, antes de excluir um estudante, eu tenho que excluir esse relacionamento no Student Finance. Então, eu teria que fazer uma remoção em cascata, né? Para poder fazer essa exclusão. O Spring ele não vai permitir que a gente exclua sem deixar o registro, sem incluir o registro de relacionamento, porque senão vai ficar uma errado, né? Os relacionamentos. Então vamos ver aqui. Certo, então vamos ver aqui a matrícula do aluno. Já vimos isso aqui, vamos ver a matrícula do aluno. Então vamos ver a matrícula do aluno. E aí aqui, lá na matrícula, creio que não era necessário isso. Vamos remover tudo isso, que eu quero que o aluno seja matriculado. Acho que isso aqui também não precisa. Vamos ver, student 8. Pronto, o que ele fez aqui? Eu estou matriculando um aluno 8 na disciplina 8. Então, ele me retornou aqui, ó, dizendo que o status está matriculado e que a identificação desse registro é 14. Então, vamos ver aqui na tabela Student Enrollment. O registro 14 é aqui, ó, aluno matriculado, as identificações, o estudante e a disciplina. E aqui, ó, como você pode ver, nulo, que não tem nota. Então, ele está matriculado agora. Então, vamos setar aqui, ó, uma nota para esse, atualizar nota para esse aluno. Esse aqui deve ser esse campo 14, vamos ver se vai dar certo. Campo 14. Primeiro eu vou colocar a primeira nota. Aqui vai ser, deixa eu ver se aceita nulo. Então no 204, vamos ver agora esse registro 14 como é que está. Registro 14 agora a primeira nota é 13.6 e a segunda nota está nulo porque ele ainda não fez a segunda prova e continua matriculado. E também nem está reprovado nem está aprovado. Quando eu enviar a outra nota, que vai ser 2.0, e aí eu não vou, como é PET, então eu não preciso mandar esse. Se eu mandar esse registro nulo, ele vai setar como nulo. Então aqui, ó, mando isso. Vamos. Ele está dizendo aqui que está reprovado. Então ele viu que estava reprovado. Vamos apagar aqui e colocar nulo. Tem que ser assim, é? Estranho. Agora sim. Pronto. Então aqui ele vai estar matriculado, né? Certo. Vamos ver agora ele sendo aprovado. Está matriculado somente com a nota 3.6. Agora ele vai ter uma nota boa. Ele vai vir aqui, ó, 10 para ele ser aprovado. Então aqui. Vamos executar novamente. Vamos ver se ele foi aprovado. 10 dividido por 13.6. 13.6 dividido por 2 igual a 6.8. Então, ele não atingiu a média 7. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui nulo. Vamos colocar aqui matriculado. Certo? E aqui vamos aumentar para 5. Para deixar uma lama. Está matriculado, está com a primeira nota 5.6, segunda nota ainda não foi feita. Ele vai fazer agora, aqui vai estar 5.6, não vou mexer. E aí eu vou mandar agora a requisição, retorno 204 no quantity e vamos ver novamente como é que está a situação do aluno. Aprovado,
com nota 10. Beleza? Seria interessante aqui acrescentar o campo média, né? Toda vez que acrescentar o campo média. E aí a gente vai melhorando a API. Acrescentar o campo média na entidade. Pronto. E eu acredito que seja isso. Deixa eu ver se tem algo a mais para fazer aqui. Certo, vamos ver aqui. Trancar um aluno. Esse trancar um aluno, ele quer a identificação. Vamos ver um aluno aqui que esteja matriculado. Esse aluno aqui, ID 10. ID 10. Vamos ver aqui, vai trancar ele. Ele vai trancar 204 no content, deu certo. Vamos ver como é que ficou aqui o ID 10. O ID 10 desceu para cá, está trancado, certo? E aí caberia aqui colocar também trancar uma matrícula. Trancar e destrancar uma matrícula para o cliente, para ele voltar a ser matriculado. Esses dois aqui seria interessante utilizar a identificação da matrícula e não a identificação do registro. Vamos ver agora o histórico do aluno. O histórico do aluno 8. Deve ser o Felipe. Pronto. O Felipe, ele está aqui matriculado, ele está aprovado no curso back-end avançado de Kelso. Então, 9 não tem, vamos ver o 7. 7 não tem. 8, 6. Diógenes. Então a gente vai vendo aqui o histórico. Deixa eu ver aqui esse enrollment. Então aqui o que eu precisaria fazer? Eu não estou conseguindo pegar todo o histórico do aluno, porque veja aqui, ó, o aluno 3. O aluno 3 ele tem todo esse histórico. E tem o aluno 5 também. Vamos ver o aluno 5. O aluno 5 aqui, ó. Na verdade eu não vou conseguir porque aqui eu não estou passando a identificação do aluno em si. Estou passando essa identificação, então eu não consigo pegar o histórico do aluno. Então eu preciso modificar para pegar o histórico do aluno. Então, no histórico do aluno deve fazer filtro pela identificação do student, claro, ou da matrícula gerada no momento da criação do estudante, que é a mesma matrícula, essa mesma matrícula aqui que deve ficar associada a outra entidade. Aqui, é isso mesmo. Certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente possa explorar. O histórico já foi feito, a notificação do pagamento. Então a gente viu aqui que um invoice 6, isso aqui é a identificação do aluno. Vamos ver. Então, invoice 6 é o Student Financial. Student Financial. Student Financial é esse aqui. E aqui tem a associação do aluno. Então, aluno 8 deve ser esse aqui. Aluno 8, que deve ser o Felipe. Ele vai pagar a matrícula, a mensalidade de 250. Então, pronto. E aí aqui ele retornou 201 create e vai dizer aqui, ó, os dados do aluno. Isso aqui, muito desses ID não seria tão interessante exibir, né? Tá dizendo qual foi a disciplina dele,
que está em dias, desconto, a data do pagamento e o valor. E agora a gente vai ver lá no banco, né? Que aí a gente tem duas coisas. A gente populou agora aqui o valor que foi pago. Então ele pagou 250 e a gente criou um novo histórico para esse aluno. Então seria interessante colocar aqui um campo para dizer qual foi o mês. Mês referente ao pagamento da mensalidade. Uma coisa mais organizada. Então, o valor, o mês referente, e aí a gente vai ter aqui um histórico de pagamento de um aluno. Digamos que o Felipe, no outro mês, ele pagou aqui, ele pagou em atraso, aí teve um acréscimo de 5,50. Aí no outro mês ele pagou normal, 500. Então a gente vai criando aqui o histórico do aluno. Então houve um aumento no valor da mensalidade e foi para 399. E aí aqui cabe também fazer uma API que retorne esse histórico, né, de pagamento. Invoice. Aqui, ó, consigo fazer um filtro por esse Student Financial. Tem aqui os valores que foi pago por ele. Posso até dar um histórico total de quanto que ele gastou no decorrer do curso. Então, foi isso que eu quis trazer, apresentar. Foi muito conteúdo, não sei se o professor vai assistir tudo, mas eu consegui pegar tudo que ele deu em aula, fazer algumas alterações. No decorrer desse vídeo a gente viu mais alterações que podem ser feitas, melhorias. E também transformar esse microserviço também pode ser uma boa, né? Separar algumas responsabilidades. E foi isso. Gostaria de agradecer por poder expressar, mostrar o meu conhecimento e tem muita melhoria que a gente pode fazer para deixar essa solução bem legal. Valeu, até a próxima.